Olá, o Se Liga na UFG está no ar e o assunto de hoje é informática. Além de uma conversa de estúdio sobre o assunto, você vai conhecer 2 projetos da Universidade Federal de Goiás nessa área. Vamos mostrar um projeto que desenvolve tecnologia para o uso da informática na educação e também um grupo de estudos que trabalha com banco de dados e desenvolvimento de softwares. Fique com a gente, o programa está apenas começando. A Faculdade de Educação da UFG conta com um laboratório que estuda e desenvolve projetos para uso de novas tecnologias no processo de ensino. Mais do que uma simples preocupação com a informática, um importante objetivo desse projeto é a inclusão social por meio dessas ferramentas. Eu sou Maria de Fátima Teixeira Barreto, sou professora aqui na Faculdade de Educação e atualmente estou coordenando um laboratório de Tecnologia, Educação e Inclusão, o LABIM. Neste ano de 2016, o LABIM está trabalhando com várias ações com o intuito de promover a inclusão digital e inclusão social. Então nós temos vários projetos. Nós temos projetos para os alunos do curso de Pedagogia, que há muito tempo estão afastados da escola, então não tem muita intimidade com o computador. Então nós temos cursos para auxiliar esses alunos a digitar textos acadêmicos. Nós temos também um curso de produção de animações, para nos iniciar nessa linguagem, na linguagem audiovisual. Nós temos jogos pedagógicos que facilitam e colaboram com a aprendizagem da matemática. E nós temos um dos projetos principais do LABIM deste ano, que é o Cultura Digital. Digital é um trocadilho mesmo, proposital, porque é cultura digital para estudantes com síndrome de Down. Então esse projeto ele prevê 2 ações, uma para formação de professores para o trabalho com estudantes com síndrome de Down e a outra com os próprios estudantes com síndrome de Down. Neste curso, a gente conversa sobre as características da pessoa com síndrome de Down, sobre as famílias dessas pessoas, que expectativas que elas têm com relação à escola, sobre as escolas que acolhem as pessoas com síndrome de Down, como é que elas se organizam, como é que elas se preparam e como que se dá essa relação da pessoa com síndrome de Down com a sociedade em geral. Uma questão que se põe no curso o tempo todo é que mais até do que alfabetizar as pessoas com síndrome de Down, é promover na sala de aula situações em que elas de fato se sintam incluídas. Não só integradas, mas incluídas. Então a ideia é de elaborar atividades em que eles possam alfabetizar-se, mas também o estudante que não tem síndrome de Down possam participar junto com ele e vice-versa. Quem estiver investigando nessa área e quiser aproximar-se para conversar conosco em torno desses temas, o LABIM está à disposição, fica na Praça Universitária, na Faculdade de Educação e aguardamos vocês. O Se Liga na UFG vai para um rápido intervalo. Não saia daí! O assunto de hoje é informática. Por isso recebemos em nosso estúdio Celso Camilo e Cássio Rodrigues. Os 2 são professores do Instituto de Informática da Universidade Federal de Goiás. Professores, muito obrigado pela presença de vocês. Sejam bem-vindos aqui ao Se Liga na UFG. Prazer, Marcelo. Obrigado pelo convite. Obrigado, Marcelo. Professor, Celso, eu queria já começar perguntando. Quando falamos em informática, estamos falando de muita coisa, né? Mas, afinal, o que é informática? Informática é um conjunto de ciências que tentam processar, armazenar e transmitir a informação por meio digital. Então, nós temos vários conhecimentos envolvidos dentro desse arcabouço de ciência, entre eles a ciência da computação. Então, tudo aquilo que a gente tenta traduzir, transmitir, processar e armazenar a informação por meio digital, a gente está dizendo que está efetuando a informática.
Certo. O professor Cássio também é coordenador da engenharia de software, né, professor? Isso. Professor, quando a gente fala informática, a informática já não é uma novidade mais para a nossa sociedade, porque ela está cada vez mais incorporada no nosso cotidiano. Mas o senhor acha que as pessoas sabem o que é informática? Bom, Marcelo, eu entendo que a informática de fato está incorporada no nosso cotidiano, né? Entendo que a sociedade, né, ela espera muitos benefícios da informática no seu dia a dia. No entanto, eu entendo que ela ainda não entende verdadeiramente os custos, né, desse trabalho, não entende em detalhes os processos técnicos da informática, né? Então, assim, a sociedade entende muito a respeito dos benefícios da informática, mas a respeito dos seus custos, precisa muito ser esclarecido ainda. Sabe usar, mas conceituar talvez é um pouco mais complicado, né? Ou entender os seus meios de produção, né? Entender a ciência verdadeiramente por trás disso ainda precisa ser muito trabalhado ainda. Certo. Professor Celso, a sociedade goiana, ela está integrada nesse processo de informatização ou ainda estamos distante da realidade de outras grandes cidades do mundo? Depende. Na verdade, a gente tem que separar um pouco dos serviços privados dos serviços públicos, né? Nós entendemos que, de forma geral, o mundo está mais flat, está mais linear, ou seja, o que há de tecnologia hoje no Brasil, muitas das vezes existe lá fora e vice-versa, né? Agora, o uso, a aplicação disso pode estar um pouco mais atrasado ou um pouco mais avançado. Então, se nós analisarmos, por exemplo, esse setor privado, tem um setor bancário, que é um setor que no Brasil é muito avançado do ponto de vista tecnológico. Então, as tecnologias estão disponíveis nesse quesito, nessa categoria. No entanto, no serviço público, nós já temos problemas, né? A gente precisa melhorar muito a informatização e a disponibilização dessas tecnologias para o cidadão enquanto serviço público. Então, há, de fato, uma mescla, onde em alguns setores, em algumas áreas, nós precisamos melhorar muito, né, e a sociedade precisa avançar bastante, e outros que nós já estamos avançados. Então, precisa realmente que haja uma aceleração por parte, especialmente do setor público, para que a gente tenha mais serviços de qualidade pautado, baseado na informática. Certo. Professor Cássio, qual é a situação da UFG hoje em relação à informática? Assim, eu pergunto quais são os cursos que existem, os projetos e as pesquisas que estão sendo desenvolvidas. Bom, no Instituto de Informática, né, como curso de graduação, nós temos 3 opções, né? Temos curso de Ciência da Computação, Sistemas de Informação e Engenharia de Software, né? Nesses 3 cursos aí, nós conseguimos contemplar desde as demandas mais teóricas àquelas mais aplicadas, né? Especificamente no caso de sistemas de informação, atendendo mais as demandas das corporações a respeito de uma categoria específica, né, que são os sistemas de informação, e engenharia de software, né, que seria um curso dedicado, né, ao vasto corpo de conhecimento da engenharia de software em si, né, que não é de fato contemplado pelos outros 2, né. Além disso, temos cursos de mestrado, né, cursos de doutorado, temos ainda especializações que de certa forma tentam, né, atender as demandas mais emergentes, né, um futuro mais próximo do mercado, né. Temos também dentro desses cursos, né, temos projetos de pesquisas, né, também passando desde áreas mais teóricas dentro da ciência da computação, como pesquisas mais aplicadas, por exemplo, na área de saúde, né, pesquisas com parcerias com o setor elétrico, né. Enfim, temos diversas atuações, temos muitas conexões com esse mercado, né. Ok, professor, muito obrigado. Bom, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos rapidinho para continuar essa conversa. O Se Liga na UFG está de volta para continuar o bate-papo com Celso Camilo e Cássio Rodrigues. Os dois são professores do Instituto de Informática da Universidade Federal de Goiás. Professor Celso,
Qual a situação do mercado de trabalho goiano na área de informática? Bom, o mercado de trabalho de TI é um mercado global, né? TI tem essa vantagem, ao mesmo tempo essa competitividade. O aluno ou o funcionário, ele pode tanto trabalhar para uma empresa indiana, como acontece, alguns dos nossos alunos fazem isso, como trabalhar para uma empresa local, né? Aqui mesmo de Goiânia. Então, esse aluno está preparado hoje para trabalhar tanto para empresas internacionais quanto empresas locais. Em Goiânia, nós temos boas empresas de TI. A área de TI em Goiânia é uma área aquecida, mas com potencial, ou seja, dá para aumentar muito mais. Eu acredito que com o tempo isso vai acontecer, né? A comunidade de TI em Goiânia é uma comunidade forte, é uma comunidade que tenta se colaborar entre si para crescer. Então eu acredito que a cada vez mais nós teremos mais empresas goianas competindo com empresas internacionais, ou seja, exportação de software. E isso vai gerar mais emprego dentro da indústria. Então, o nosso aluno hoje, ele está preparado, né? E tem vagas tanto locais quanto internacionais, especialmente internacional. O mercado de TI internacional é um mercado extremamente aquecido, que carece de boas cabeças, né? E hoje em dia, inclusive com bons salários. Mas ainda os profissionais que se formam aqui em Goiás, eles estão permanecendo aqui ou o senhor percebe que eles ainda estão indo para fora? Eu vejo as duas coisas acontecendo. Eu vejo muita gente ficando, e não significa que por estar em Goiânia que eles trabalham para empresas goianas. Sim. Né? Eles às vezes estão em Goiânia e estão trabalhando para empresas internacionais. Mas eu vejo acontecendo os dois movimentos, né? Acho que não ficam mais porque as empresas goianas precisam avançar nesse sentido de exportação, talvez, ou de criar mais demandas desafiadoras. Eu vejo que essa geração é uma geração que procura desafios. Certo. Né? E essas vagas internacionais estão associadas muitas vezes com desafios bem complexos, o que atrai essas boas cabeças. Certo. E a UFG, ela está conectada com esse mercado, professor, e com as demandas da nossa sociedade? Se sim, queria que o senhor falasse de que forma. Eu acredito que sim, né? A UFG tem olhado tanto para o mercado de TI local, quanto para o mercado internacional. Vide alguns alunos nossos que foram para o Facebook, Google e assim por diante. E muitos que trabalham em empresas locais, né? Então, sim, eu acredito que a UFG tem formado e tem olhado para esse mercado, mas é claro que a gente tem um certo distanciamento do ponto de vista proposital para que a gente também não fique muito imediatista ao que o mercado solicita. A gente tem que pensar também na formação de longo prazo. Então, a gente tenta balancear essas duas coisas, ou seja, algo que o mercado peça, né, a curto prazo, e alguma visão de futuro associada com essa formação, para que esse aluno também não fique só olhando para o curto prazo. Certo. Professor Cássio, até pegando a resposta do professor Celso, quais são os cuidados que a UFG toma para que a formação dos seus estudantes e mesmo seus projetos de pesquisa não estejam voltados unicamente para atender essas demandas imediatas aí do mercado? Bom, independente, né, se é uma demanda de mercado ou não, né, o Instituto de Informática, né, em seus cursos, ele tem uma preocupação muito forte, né, com valores éticos também, né? Então, os nossos cursos, em geral, eles seguem diretrizes, né, curriculares, nacionais, são cursos baseados, né, em valores, em referências debatidas, né, internacionalmente por meio de associações de engenheiros, né? Então, eu entendo que a questão de ser uma demanda de mercado ou não é a questão mais importante, né, para o nosso curso. Eu entendo que o mais importante é a forma, né, o respeito, o cuidado com a sociedade, né, que esse profissional vai ter no exercício da sua profissão. Certo. Então, quando o senhor fala aí nesse respeito, nesse cuidado, existe uma forma de detalhar um pouco mais isso, professor? Bom, primeiro, né, em relação ao cotidiano do aluno dentro da instituição, né, dentro dos valores que são exercitados no dia a dia, né, dos valores que são avaliados dentro das disciplinas, né? Então,
também por meio de conteúdo didático a respeito desses valores éticos, né? E em especial diante desse convívio no dia a dia, né? De muito respeito em relação ao exercício da sua profissão. Perfeito. Para a gente encerrar, acho que tanto o senhor quanto o professor Celso também pode responder, quais são as perspectivas para o futuro nesta área, tanto aqui dentro da UFG mesmo, quanto fora no mercado? Bom, as perspectivas são muitas, né? Eu vejo com muita alegria, né, essas possibilidades, né? Temos uma unidade, né, um instituto que interage de certa forma com as empresas, né? Temos ainda a possibilidade de muita cooperação com diversos setores, né? Em geral já temos algumas cooperações com empresas da cidade, né? Micro e pequenas empresas da região. Temos também exemplos de projeto com multinacionais, né? Já temos um portfólio de projetos considerável com grandes empresas, né? Então, eu vejo com muita satisfação, né? Com muita alegria esse cenário promissor, né? Certo. Professor Celso? Eu vou completar, além do cenário do INFE, do Instituto de Informática, eu queria trazer um pouquinho dessa necessidade de se pesquisar e de se abordar a informática no mundo, né? Alguns pesquisadores estão afirmando que a informática para esse século, que a energia foi no histórico, né? Ou seja, é uma commodity, é algo fundamental que a sociedade vai se desenvolver a partir dessa base, né? Então, dado esse cenário, o Instituto de Informática, ou as pesquisas que são desenvolvidas no país, são essenciais para o desenvolvimento da sociedade brasileira, né, e mundial, consequentemente. Então, a gente entende que a gente, literalmente, tem um papel central nessa sociedade, nessa nova era, né? Tanto na formação dos alunos, quanto nas pesquisas que estão sendo desenvolvidas para aprimorar a qualidade de vida do cidadão. Ok. Nosso tempo já encerrou. Professor Celso, muito obrigado por sua participação aqui no Se Liga. Eu que agradeço, Marcelo. Obrigado. Professor Cássio Rodrigues, mais uma vez, muito obrigado por participar aqui conosco. Eu que agradeço. Obrigado. Bom, o Se Liga vai para o seu último intervalo e rapidinho já voltamos, hein? O assunto de hoje no Se Liga na UFG é informática. Por isso você vai conhecer agora um grupo de estudos da UFG que trabalha com banco de dados e desenvolvimento de softwares. Hoje nós estamos aqui para falar do grupo de pesquisa em engenharia de software e banco de dados aqui do Instituto de Informática da UFG. Somos cerca de 15 pessoas, entre alunos e professores nesse grupo, e o objeto de estudo principal é isso, a ideia é desenvolver software, estudar processos, métodos, tecnologias, ferramentas para aplicar a engenharia de software na solução de problemas para a sociedade. Em geral, os softwares que a gente desenvolve são fortemente centrados em bancos de dados, e por isso o grupo de estudo pesquisa ambas as partes, engenharia de software e os bancos de dados. Concretamente, por exemplo, nós temos demandas que vêm, por exemplo, da aeronáutica. A gente desenvolveu um projeto aqui para fazer relatórios de prevenção de acidentes aeronáuticos. E esse software gerou, inclusive, um grupo de estudo aqui dentro do UFG e de uma especialização que a gente está desenvolvendo em software para aviônica. Softwares tipicamente aplicados, eles têm um banco de dados, um conjunto de dados, principalmente softwares corporativos, certo? Por exemplo, softwares que ajudam o UFG a se autogerir, software de gestão do UFG. Os sistemas acadêmicos, todos eles têm um conjunto grande de bancos de dados, de informações que são manipuladas pelo software, e essas informações precisam estar integradas, estruturadas, de maneira que cada parte do software, cada componente desse software possa acessar os dados e que haja o controle e a segurança da informação. Quer dizer,
A informação só pode ser acessada por quem tem autoridade, quem tem autorização para isso, ela tem que estar disponível quando for preciso e só para quem tiver autorização, e ela tem que ter controle de integridade, quer dizer, por exemplo, notas de alunos, não é qualquer pessoa na UFG que pode ir lá e modificar um dado como esse. Então a parte de segurança da informação é estudada muito no contexto de banco de dados. Então não adianta nada você proteger muito o software e deixar o banco de dados aberto, alguém vai lá e mexe diretamente no banco de dados. Então precisa de ter segurança nas duas partes do sistema de informação, que é composto do software e do banco de dados. Projetos de engenharia de software, eles são projetos de grande porte, geralmente. Software que tem interesse para a nossa pesquisa não são softwares que são feitos por pouca gente e que são feitos em pouco tempo. São softwares, sistemas orgânicos, sistemas de grande porte e que por isso precisam de muita gente e muitas especializações. Então nós temos vários docentes, vários técnicos administrativos e vários alunos colaborando aí para poder fazer esse software de grande porte. A Universidade Federal de Goiás é uma instituição feita de pessoas. Conheça agora mais uma história de vida ligada à UFG. Olá, meu nome é Noeli, eu sou formada em Pedagogia pela Universidade Federal de Goiás e atualmente eu curso Engenharia de Software nessa instituição. Bem, eu sou filha de pais analfabetos. E meus pais fizeram assim uma loucura muito grande. Eles tiveram 12 filhos. Então, quando eu concluí o ensino médio, passei a trabalhar na Secretaria Municipal de Educação, fui trabalhar em uma escola. E lá eu via que todas as pessoas, a maioria das pessoas tinham um curso superior, E isso gerava uma diferença muito grande em termos salariais, em termos de oportunidades, assim, na vida. Então eu resolvi voltar a estudar. A pedagogia me fez ressignificar todas as coisas na minha vida. A minha forma de me situar no mundo, politicamente, economicamente, se deve ao que eu recebi aqui. Quando eu cheguei à universidade, eu estava já com quase 40 anos. Então eu fui muito criticada nesse sentido, mas foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Idade é uma coisa assim que depende da sua cabeça, Graças a Deus eu tenho muita saúde, muita disposição e a partir disso também ajudar outras pessoas que eu sei que também passaram ou passam pelas situações pelas quais eu passei, de dificuldade em suas vidas, de impossibilidade e eu puder intervir, então eu penso que isso está valendo. Quando eu pensava em fazer um curso superior, eu nunca me vi longe dessa instituição, que é a Universidade Federal. Inclusive, quando eu saí da casa dos meus pais com 16 anos, eu fui para Uberlândia, que era um lugar onde havia a Universidade Federal, que eu sabia que eu não tinha condições de pagar por um curso superior. Mas eu nunca me vi em outro lugar. Os professores aqui da Universidade Federal, eles se dedicam, assim, intensamente ao seu trabalho, ao cumprimento da sua missão. E eu acho que isso também foi bastante significativo para a minha evolução, para a minha permanência no curso. E muitas pessoas me criticaram quando eu comecei a estudar, porque que eu estaria começando a estudar depois de velha. Eu gostaria de agradecer especificamente a doutora Adriana, aqui do Instituto de Informática, que não me deixou desistir desse curso. Eu gostaria de terminar a minha fala com um trecho das palavras do Vitor Henrique Paro, que diz o seguinte, que a educação deve possibilitar ao indivíduo a capacidade de escolher o mundo e as condições em que quer viver. O Se Liga na UFG de hoje está chegando ao fim, mas você pode continuar ligado pela internet. Acesse o site da TV UFG, lá você assiste todos os nossos programas gratuitamente, tem acesso às nossas redes sociais, encontra conteúdos exclusivos e muito mais. Tchau e até a próxima!